Agora, nós temos elementos suficientes para eu contar para vocês como é o diagnóstico em psicanálise. Nós percebemos que os exemplos que eu estou dando, da Ana, da Maria, do João e do Paulo, são pessoas que chegaram com o diagnóstico da psiquiatria. Como que é um diagnóstico na psiquiatria? Ele é feito a partir dos sintomas, da descrição dos sintomas, da observação dos sintomas. E como que é o diagnóstico na psicanálise? Pois é, para a psicanálise, o sintoma não é o mais importante. Ou melhor, o sintoma ele é importante na medida em que ele está expressando alguma outra coisa. O sintoma ele vem no lugar de algo que a pessoa não está conseguindo expressar. Por que ela não está conseguindo expressar? Porque na nossa vida psíquica há forças conscientes e há forças inconscientes. O que a gente tem acesso com facilidade? Aos conteúdos conscientes. E o sintoma, eu estou sofrendo por timidez, eu estou sofrendo por ciúme, eu estou sofrendo por insônia, eu estou sofrendo por desânimo, eu estou sofrendo por ansiedade. Os sintomas, eles sim, eu estou consciente de ter aqueles sintomas. Mas como foi que aquele sintoma emergiu e que significados que ele tem na minha história de vida, na dinâmica da minha vida psíquica? Isso não é acessível para mim. Também não é acessível para quem está me escutando. A gente chega na análise pressupondo que a analista ou o analista são aqueles que têm um saber sobre nós, mais até do que a gente mesmo. Mas o que a análise vai fazer é seguir esse caminho da associação livre e ter uma escuta atenta aos conteúdos da associação livre e da relação transferencial para chegar aos conteúdos inconscientes, olhando para o sintoma como algo que está no lugar do que a pessoa não consegue dizer, olhando para o sintoma como algo que está no lugar do que a pessoa não consegue expressar, e não é à toa que aquele sintoma está ali. São construídas barreiras para nos defender, barreiras para nos proteger do que? De conteúdos psíquicos muito dolorosos, perturbadores, incômodos da nossa história. E aí, em meio a essas barreiras, o sintoma foi a forma que a dinâmica psíquica encontrou de expressar o que está sendo reprimido, expressar o que não tem lugar na consciência. O diagnóstico em psicanálise, então, ele não vai olhar para o sintoma como algo a ser descrito, ou para o sintoma como um critério de classificação. Como nós vimos, a Ana e a Maria tinham sintomas muito parecidos, assim como o João e o Paulo. Mas o diagnóstico em psicanálise não vem de qual é o seu sintoma, mas sim que sentidos você associa ao seu sintoma. Não vem de qual é o seu sintoma que pode ser observado, que pode ser percebido, mas sim como você se relaciona com o seu sofrimento, como você se relaciona com o seu sintoma, qual é a sua posição diante do que te faz sofrer. E aí a gente percebe que o diagnóstico em psicanálise, então, há um determinado sintoma que é trazido na queixa. A psicanálise não é um processo descritivo, não é um processo classificatório, nem é um processo explicativo. Vocês se lembram de uma frase que eu dizia na matéria teórica? Eu dizia que ficou muito famoso a ideia de que Freud explica.
Mas tem mais a ver com a psicanálise a gente dizer que Freud implica. E o que significa implicar? A palavra implicar é uma palavra bonita. Ela vem tanto de implicância, aquilo que a gente pega no pé, aquilo que a gente implica, aquilo que dá aquele cutucão, dá aquela perturbada. Então o sintoma é algo que a gente implica. Nossa, por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá acontecendo comigo? Por que isso se repete? Por que isso continua? Por que isso? Né? Uma implicância, mas também uma implicação. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história? O que isso tem a ver com as minhas emoções? O que isso tem a ver com o meu jeito de ser, meu jeito de sentir, meu jeito de sofrer, o meu jeito de me expressar e o que eu não consigo expressar? O que eu não consigo dizer do que eu estou sofrendo, né? E aí nós vimos na aula anterior que é muito importante para o processo psicanalítico a retificação subjetiva. O que é a retificação subjetiva? É quando a pessoa que estava em uma posição queixosa, reclamando, lamentando, passiva em relação àquele sofrimento, se torna uma postura interrogativa, investigativa, em que a pessoa se implica naquilo que a faz sofrer. Então, quando nós escutamos o sintoma, a gente não vai pensar o que é o sintoma, a gente vai pensar que sentidos o sintoma tem para essa pessoa, como essa pessoa se relaciona com esse sintoma. Vocês se lembram do início da psicanálise, em que Freud começa a escutar as pacientes histéricas com diagnóstico de histeria e começa a deixar de usar a hipnose para usar a associação livre. E aí o que ele percebe? Que aqueles sintomas histéricos, algumas mulheres tinham paralisia de alguns membros, outras perdiam a fala, outras perdiam a sede, que aqueles sintomas, eles estavam no lugar de uma história a ser contada. Estavam no lugar de um não dito, de algo que não foi dito, algo que não foi expresso na vida daquela pessoa, algo que aquela pessoa não conseguiu e não consegue expressar. Então, se na psicanálise a gente busca ouvir mais do que o que a pessoa diz, para chegar no que a pessoa quer dizer, e ela mesma não acessa, ela mesma não conhece, como se fosse um idioma desconhecido, né, a ser traduzido nesse processo psicanalítico, o sintoma também. No sintoma, para fazer o diagnóstico, a gente não vai descrever sintomas, mas a gente vai implicar a pessoa nesse processo interrogativo e investigativo sobre os sentidos do que a faz sofrer e a relação dela com o que a faz sofrer. Mais uma vez, as palavras e a relação que é tecida com essas palavras, a associação livre e a transferência. Então, eu vou colocar aqui abaixo uma definição da Denise Maurano sobre o que é o sintoma. Ela fala no livro Para que serve a psicanálise? Do processo de retificação subjetiva. Vou colocar para vocês as páginas, para quem quiser ler, né, esse conteúdo. E abaixo eu vou colocar a definição de sintoma segundo a Denise Maurano. E a nossa questão será: a partir da compreensão de sintoma para psicanálise, como buscaremos ouvir os sintomas de Ana, Maria, João e Paulo? Agora vocês têm mais elementos, né, para esse diagnóstico em psicanálise, que é como escutaremos esses sintomas.